Já referi em vídeos anteriores desta playlist sobre bases de dados que uma das principais preocupações que um programador deve ter quando vai iniciar o desenvolvimento de uma aplicação, seja ela para a web ou para desktop, é a escolha do sistema de gestão de base de dados, no caso, obviamente, da sua aplicação ter necessidade de utilizar um sistema de gestão de base de dados, e desenhar também a sua base de dados inicial. Claro que há sempre lugar a alterações ao longo do percurso do desenvolvimento, mas estas são preocupações fundamentais. Ora, no caso concreto temos aqui dois logos de dois sistemas de gestão de base de dados relacionais, o MariaDB e o MySQL, que tradicionalmente estão associados ao desenvolvimento de websites ou aplicações web, utilizando tecnologias mais comuns, como é o caso do PHP. Com este vídeo eu quero aqui chamar a atenção para um aspecto que pode às vezes criar alguma confusão e que diz respeito à escolha do sistema de gestão de base de dados. Habitualmente as pessoas estão habituadas a ouvir falar sobre o MySQL como sendo o sistema de gestão de base de dados tradicionalmente utilizado pelos desenvolvedores de PHP. E de facto é. Existe, no entanto, o MariaDB. E o MariaDB é um outro sistema de gestão de bases de dados, mas que nós podemos considerar aqui que é mais ou menos um irmão do MySQL. Permitam-me escalpelizar um pouco um artigo em inglês, mas eu irei fazer, obviamente, todas as adaptações para português. Um artigo que surgiu aqui, ou que eu encontrei aqui na web, relativamente recente, ele é de março de 2018, e que fala exatamente sobre as diferenças entre o MariaDB e o MySQL. E eu quero começar por alertar que, de facto, as diferenças não são nada substanciais, e vão já perceber porquê. Mas, por vezes, deparam-se os programadores com a necessidade da escolha do SGBD e, em alguns sistemas, só está disponível o MariaDB e o MySQL. Será que isso é um problema atualmente? Será que não é? Bom, na realidade não é. Porquê? Porque MySQL é conhecido como sendo o primeiro, vamos considerar assim, o primeiro sistema de gestão de bases de dados mais robusto para a web, no que diz respeito ao desenvolvimento, por exemplo, para PHP. E depois surgiu o MariaDB. E já vamos ver porquê. Bom, neste artigo de comparação, refere aqui inicialmente que é muito bom que haja concorrência. Estamos fundamentalmente a falar de dois sistemas que são considerados até ao momento como open source. Eu disse até ao momento por uma razão específica, e já vão ver porquê. E depois já aqui uma explicação do que é o MySQL. O MySQL foi bastante aceito desde 1995. Existe uma versão de MySQL um bocadinho anterior, porque o MySQL nasceu com um outro nome, não vamos entrar pela parte histórica, mas como vocês podem observar, é um sistema de gestão de base de dados utilizado por companhias ou empresas muito conhecidas, como é o caso do GitHub, que agora pertence à Microsoft, ou pela Marinha Americana, a NASA, a Tesla, etc. Da mesma forma que o MariaDB também é utilizado já por algumas companhias bastante importantes, como é o caso de algumas companhias que fazem distribuições de Linux. É também utilizado pelo Google, pelo Craigslist, que é um site americano muito conhecido, a Wikipédia, etc. E, portanto, como podem observar, não estamos a falar aqui de uma diferença extraordinariamente grande entre estes dois sistemas. É óbvio que o MySQL continua a ser, por excelência, o sistema de gestão de base de dados mais escolhido entre estes dois. Mas nós vamos ver porque que depois o MariaDB surge, ok? Então, o que é que há a referir em relação aos dois sistemas de gestão de base de dados? Na prática, nós poderíamos basicamente pegar aqui nesta descrição, colar aqui embaixo no MariaDB e teríamos mais ou menos a mesma coisa. O que acontece aqui é que o MariaDB, em relação ao MySQL, é aquilo que se chama um fork, isto é, um desvio que aconteceu ao longo de um processo que acabou por acontecer com a aquisição do MySQL por parte da Oracle, e um dos autores do MySQL achou por bem que, para manter o sistema de gestão de base de dados na esfera do open source, criar ali uma versão alternativa ao MySQL. Não vá, por exemplo, a Oracle decidir que o MySQL terá que passar a ser pago. E por isso é que eu dizia, atenção, continuam a ser open source. Então ele refere aqui que o MySQL é
um sistema de gestão de bases de dados relacionais de código aberto, open source, portanto um Relational Database Management System, e funciona com aquilo que eu já expliquei em vídeos anteriores, com tabelas, com constraints, que são ligações, neste caso com chaves, etc., com relações, com história de procedures, com procedimentos, que nós poderemos depois, mais à frente, durante esta playlist, explorar. E basicamente é isto, são tabelas constituídas por colunas e linhas com um determinado tipo de dados, ok? E a questão do tipo de dados é muito importante, porquê? Porque de facto não existe diferença entre o tipo de dados que o MySQL e o MariaDB utilizam. Estamos a falar especificamente de dados do tipo numérico, dados do tipo alfanumérico, datetimes, floats, enfim. Tudo isto que nós depois iremos ter a ocasião de referir com as nossas experiências. Ora, o que é que isto significa na prática? Isto significa que as tabelas das duas bases de dados são basicamente compatíveis. Isto é, se nós criarmos inicialmente, neste momento, uma base de dados em MySQL e quisermos mudar para o sistema MariaDB, não vamos ter que fazer grandes alterações, ok? Basicamente toda a estrutura funciona da mesma forma. Porquê? Porque o tipo de dados que é guardado também da mesma forma entre os dois sistemas. Então, se nós formos aqui percorrendo um pouco mais para baixo, nós vamos encontrar aqui muitas informações, inclusive sobre os índices, que é algo que eu irei falar também nesta playlist. E depois há aqui um dado muito importante que tem a ver com a utilização da linguagem SQL. A questão que se coloca aqui é, se eu utilizar o MariaDB ou o SQL, vou ter que escrever SQL de forma diferente? Não. MySQL e o MariaDB têm as mesmas queries, ok? Nós escrevemos o mesmo padrão de SQL para comunicar com a base de dados. Como podem observar, tem aqui vários exemplos em que o modo como nós vamos escrever o SQL é exatamente igual num ou no outro sistema. E por aí nós já estamos mais saturated, ou neste caso, mais tranquilos. Depois falo aqui em aspectos técnicos relacionados com a forma como foi construído os motores, e eu quero aproveitar esta oportunidade para referir que estamos a falar de sistemas de base de dados que por vezes são muito pouco considerados relativamente à sua robustez. Aquilo que normalmente muitos programadores pensam, em comparação, por exemplo, com sistemas muito mais robustos, como é o caso da Oracle ou do SQL Server, que têm uma panóplia enorme de funcionalidades, não podemos descurar o facto do MySQL ser um extraordinário motor de gestão de base de dados, capaz de executar processos extraordinariamente complexos, e nós iremos ter a ocasião de verificar em vídeos mais avançados, de facto, para obter resultados mais otimizados para alimentar as nossas aplicações, nós poderemos tirar partido do MySQL, neste caso, e da linguagem SQL, para que os dados que nós recebemos nas nossas aplicações já venham totalmente preparados para serem apresentados de uma forma muito mais simples, permitindo dessa forma que nós possamos deixar para o motor do MySQL toda a parte dos cálculos que são necessários fazer, ok? E vocês ouviram bem, os cálculos, não é só ir buscar a informação, nós podemos pedir ao motor do MySQL que faça um conjunto de cálculos e que nos devolva os dados, para depois nós não termos grandes preocupações em termos que estar a criar ali uma lógica de código extraordinariamente complexa, neste caso, por exemplo, no PHP, ok? Bom, porquê que aconteceu, então, aqui a existência do MariaDB? Eu sei que está explicado aqui alguns. Bom, o que aconteceu foi exatamente isto. Em 2010, o MySQL foi adquirido pela Oracle. A Oracle é uma empresa enorme, também proprietária do Java, e o que aconteceu foi que o programador original do MySQL, chamado Michael Monty Widenius, eu acho que disse o nome certo. Ok, o que é que ele sentiu que poderia, com esta aquisição, a Oracle entrar ali num certo conflito? Porquê? Porque a Oracle também tem um motor que é o Oracle Database, um motor extraordinariamente pujante, e poderia eventualmente ter comprado uma MySQL para o ir eliminando do mercado. Então o que é que ele fez? Decidiu criar aquilo que se chama um fork num repositório, isto é, ele tinha todo o código guardado num repositório, e decidiu criar uma versão alternativa ao MySQL. Daí que haja aqui, neste momento em que estou a gravar este vídeo, esta coexistência mais ou menos pacífica entre os dois sistemas. Contudo, o que vai acontecer quase certeza no futuro é que
pelo menos a Oracle ainda não deu sinais de querer abandonar o MySQL, uma vez que é um sistema de gestão de base de dados muito aceite na comunidade de desenvolvimento para a web. Provavelmente o MySQL irá começar a distanciar-se do MariaDB e, uma vez que a Oracle é uma companhia extraordinariamente grande, vai acontecer que a determinada altura todas estas compatibilidades que eu tive a ocasião de mencionar aqui de uma forma muito ligeira poderão eventualmente começar a deixar de existir. Ok? Então nós devemos estar preparados para esta circunstância de termos que escolher entre MySQL ou MariaDB. Neste momento e, na minha opinião, durante os próximos anos, será seguro escolher um ou outro sistema, uma vez que eles oferecem basicamente a mesma tipologia de funcionamento. Esta é uma preocupação que o programador deverá ter, tal como eu disse no início deste vídeo, quando vai desenvolver a sua aplicação web. Também existem conectores de MySQL, por exemplo, para quem programa com C#, embora não seja tradicionalmente utilizado para o desenvolvimento de aplicações desktop, mas é possível conectar o C# com MySQL, por exemplo, num servidor web, é possível fazer-se isso. No entanto, nós aqui estamos a falar num cenário tradicionalmente mais caracterizado por um desenvolvimento em PHP, ok? Basicamente é isso. Então, fica aqui este vídeo mais teórico sobre estas duas realidades para que não se coloquem muitas questões sobre a escolha que devemos fazer, ou MySQL ou MariaDB. Eu pessoalmente continuo a preferir o MySQL porque tem por trás uma grande companhia, como é o caso da Oracle, mas se escolherem MariaDB também vão muito bem acompanhados.